Olá, vamos dar sequência, Vamos dar sequência no nosso assunto, Que é o discípulo e o batismo nas águas. E agora nós vamos falar acerca, por que é necessário os crentes se batizar. E aí nós temos que é necessário por quê? Porque os crentes do início da igreja cristã nos deixaram o exemplo. Após terem sido cheios do Espírito Santo e ouvirem o inflamado sermão do apóstolo Pedro, os primeiros crentes de Jerusalém não hesitaram, diante da oportunidade de serem batizados, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41, nós já lemos no início, do nosso curso, Então, aí até aqui está subentendido, Agora nós vamos dar uma recapitulada aqui, Um pouco do que nós aprendemos neste ponto, Completando aqui ou aprendendo aqui como completar, algumas perguntas que às vezes surge aí para aprimorar o conhecimento, Então, porque é necessário se batizar os novos convertidos de hoje? É porque os os crentes do início da igreja se batizaram, deixando para nós o exemplo, Os cristãos de Jerusalém no dia, do Pentecoste ali, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele procura um lugar mais destacado, sobe ali no lugar mais alto, numa plataforma, ele arruma um lugar, um púlpito ali, aí ele começa a pregar a palavra de Deus, e as pessoas começam a se compurgir, a se arrepender, e assim entrega para Jesus, e 3.000 almas ali aproximadamente, se entregaram à fé em Cristo Jesus e se batizaram, Então esse aí é o exemplo que nós temos dos primeiros crentes de Jerusalém, e por isso nós temos respaldo bíblico para também estarmos cumprindo, essa ordenança de Jesus e nos batizando. Então, para aprimorar o nosso conhecimento, o batismo nas águas não é uma opção para o crente, mas é um mandamento do Senhor. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais, em um papel fundamental no reino de Deus, ela se dá, ela prega, ela ensina, e ela mantém até hoje viva na presença de Deus e ganhando almas para o Senhor, é através da fé no sacrifício de Cristo, quando nós somos associados, ao verdadeiro arrependimento. Então aí está aí, o aprimorando o conhecimento. Nós preencher aqui, o batismo nas águas não é uma opção para o crente, mas é o quê? É um mandamento do Senhor para o crente. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais, cumprindo um papel fundamental no reino de Deus, se dá através da fé. Através de quê? Através da fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, associada, ao verdadeiro arrependimento. Quando se tem um verdadeiro arrependimento, aí o cristão se batiza, ele crê no sacrifício de Jesus e ele se batiza. Agora, qual que é o método bíblico do batismo? Vamos lá? E nós já estamos caminhando para o final. Então, o método bíblico do batismo ou seja, vamos falar sobre o que não é. Não é água respingada sobre a cabeça, não é. Óleo na fronte ou na testa e tantas outras invencionices, que vemos por aí, também não é
o verdadeiro batismo, não é o método do batismo. Isso não passa de criações do homem, né? Não tem respaldo bíblico nenhum, nem é ensinado pela palavra de Deus. Então, por essa razão, né, nós orientamos os novos convertidos a se submeterem unicamente ao batismo bíblico, que é imersão total. Quando se mergulha, a água mergulha totalmente na água e a água passa totalmente por cima, né, do candidato ali ou da pessoa que está se batizando. Então é imersão total, ou seja, mergulhar o corpo totalmente dentro da água. Existem basicamente 4 evidências, né, de que a forma bíblica do batismo, né, a forma bíblica do batismo é a imersão total. A evidência do texto bíblico, a evidência do significado da palavra batismo, a evidência da história e a evidência do simbolismo do batismo. Nós vamos falar sobre essas 4 evidências agora. A primeira evidência do batismo, nós temos aqui a primeira evidência, é a evidência do texto bíblico que fala sobre o batismo. Então, os textos que narram o batismo de Jesus dizem: e logo que saiu da água, Marcos capítulo 1, versículo 10. Ou seja, e logo que saiu da água. Se fosse respingar ou jogar uma aguinha na cabeça só, não tinha necessidade de entrar na água. Pelo lado de fora mesmo fazia. Então, a primeira evidência diz: e logo que saíram da água. Então, está mostrando que teve que entrar totalmente na água. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 10. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Mateus 3,16. O texto que narra o batismo do eunuco, realizado por Filipe, declara: e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, Atos 8, 38 a 39, está lá, né? Então, Filipe, quando o eunuco voltava da festa de Jerusalém, que era, né, o mordomo-mor, o principal mordomo, que tomava conta de todas as riquezas, dispensas da rainha de Candence, né? Estava voltando da adoração, da festa em Jerusalém. Quando ele está passando em uma certa altura, o Espírito de Deus incomoda Filipe e ele sai correndo e encontra com a carruagem do eunuco, e ele começa a correr apareado com a carruagem, e quando ele está correndo, ele sobe no carro do eunuco, na carruagem do eunuco, e pergunta ao eunuco: entendes tu o que lês? Aí ele fala: como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe começa a explicar para ele. Era uma passagem que está lá em Isaías 53, falando sobre a morte de Jesus, que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca, e vai explicando que ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi explicando tudo isso para o eunuco. Aí chegou uma certa parte, o eunuco falou assim: uai, agora eu creio, então eu posso ser batizado? Aí Filipe falou: se tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele falou: eu creio. E quando eles olham para o lado, tem um riacho, uma água, um lugar cheio de água. Aí Filipe fala assim: então para a carruagem. Parou, eles desceram os dois e foram na água. Ali entraram e Filipe batizou o eunuco. Saindo da água, o eunuco subiu na sua carruagem e foi para a África, né? E Filipe foi arrebatado pelo Espírito de Deus para outro lugar e continuou fazendo a obra. Então, aqui também mostra que eles entraram na água e foram batizados. Mas primeiro, Filipe teve que passar um ensinamento do que é o batismo,
da fé em Jesus para ele crer, para ele regenerar, para ele arrepender e aí tomar uma decisão de se batizar, como diz Romanos, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é preciso pregar, é preciso ensinar para as pessoas terem fé e se batizarem. Agora nós vamos falar sobre a evidência do significado da palavra batismo, que é a segunda evidência, né? Então, como afirmamos acima, a palavra vem do grego baptizo e significa imergir completamente. Ou se significa baptismo, vem do grego, batismo vem do grego baptismo e significa imergir, então a gente já descarta aí esse respingar de água, essa aguinha derramada, esse óleo passado na testa da criança, a gente já descarta. Porque a própria palavra já vem do grego, da sua língua materna, baptizo, que significa imergir. Então, é imergir, mergulhar totalmente na água. Se a própria palavra traz esse sentido, né? Então é claro que todas as demais formas de batismo não passam de ensinamento insignificante e sem apoio nas escrituras sagradas. Então, a terceira evidência agora, essa aí que nós acabamos de falar é a segunda. Vamos para a terceira evidência? É a evidência da história. Os livros de história eclesiástica ensinam que até o ano de 150 depois de Cristo, aproximadamente, só era praticada a imersão como forma de batismo. Então, veja bem, se há 150 anos, né? Ou seja, a história eclesiástica ensina que até o ano de 150 depois de Cristo, né, aproximadamente, só era praticado o batismo por imersão. Então, né, como forma do batismo. Então, a própria história já vem, né, dando testemunho de que o batismo, historicamente registrado, tanto nos documentos, tanto na Bíblia, já vem falando que é imersão. Então, descartamos todas as outras invencionices do homem acerca do batismo, né? E por incrível que pareça, até no meio evangélico, no meio do cristianismo, já tem alguns que aceitam um outro tipo de batismo sem ser o de imersão, né? Mas vamos lá na quarta evidência. A quarta evidência, né, é a evidência do simbolismo do batismo. Desde que o batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição, como já assinalamos anteriormente, a sua forma de administração não pode ser outra, a não ser a imersão total, né? Então, não tem como ser de outra forma, não tem como. Agora eu quero deixar um conselho. A pessoa que ama Cristo, a pessoa que toma a decisão de servir a Jesus, ele deve tomar, por exemplo, né, os ensinamentos de Jesus, a vida terrena de Jesus quando ele andou aqui na terra, e assim também não ser apenas meramente ouvinte, mas tem que ser praticante, né? Porque Jesus deixou o exemplo, ele foi o exemplo para nós, né? Então veja bem, o cristão, ele não dá um mau testemunho, o cristão não sai por aí despido ou vestido sem pudor, mostrando o seu corpo. Ele não bebe, ele não fuma, ele não mente, ele não se mistura,
né? Com as coisas que são praticadas nesse mundo. O cristão que se preza por uma vida, né, edificada em Cristo, ele não tem costumes mundanos. Ele se santifica. Ele segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o discípulo de Cristo, ele anda como Cristo andou. Ele fala como Cristo falou. Ele veste como Cristo vestiu. Ele não se mistura com aquilo que não agrada a Deus. E tudo que nós fazemos, nós precisamos primeiro perguntar a Deus se está do agrado do Senhor. Então o discípulo de Cristo não bebe, não fuma, não fala palavrão, não pinta as unhas como o mundo pinta, não passa maquiagens como o mundo passa, não. Quando eu digo assim, ele não passa aqueles esmalte da cor que o mundo passa, esses coloridos, esses vermelhão, esses azulão, esses esmalte preto, essas coisas que escandaliza. Ele não passa um batom que, se tiver vindo lá na esquina daqui, a gente vê o lábio dele bem escuro, preto, azul, vermelho demais, essas coisas. Não, o discípulo é moderado. O discípulo de Cristo não veste vestimenta sem pudor, mas veste adequadamente. Não vai para balada, não fala palavrão, não se droga, não se prostitui. O discípulo de Cristo não se mistura com o mundo. Por quê? Porque ele tem o caráter de Cristo. O discípulo de Cristo, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é leal. O discípulo de Cristo, ele é temperado. O discípulo de Cristo não fala mal dos outros, não calunia ninguém. O discípulo de Cristo, ele é justo. Ele não gasta o seu tempo em coisas fúteis. Ele não gasta o seu tempo em coisas banais. Ele não troca a presença de Deus por nada nesse mundo. O que eu estou dizendo é que o discípulo de Cristo se ocupa com aquilo que agrada a Cristo. Jesus teve as marcas da cruz e eu e você precisamos ter as marcas de Cristo. Então, até aqui, eu espero poder ter te ajudado. Eu espero poder trazer uma luz, né, do que é ou da importância do batismo para um novo convertido. E que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. E tudo aquilo que você sentir no coração, que está em você e que não agrada a Deus, abandona, deixa isso de lado. E sê tu uma bênção. Seja transformado para a glória de Deus. Então, aqui eu deixo para você aqui esse curso de batismo nas águas, que é a primeira ordenança de Jesus Cristo, né? E que você possa mergulhar e buscar mais conhecimento ainda, para que você possa cada vez mais se aproximar de Cristo através da sua própria palavra. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais.